Oi, gente, Titia Vã aqui. Tô passando aqui para dar um recadão para vocês, um recado bem grande, tá? Acharam que ia ficar livre de mim no sábado, né? Não vão ficar não, tá? Gravei um IGTV com um recado que eu acho importante. Fiz até uns anotadinhos aqui, tá? É o seguinte, é um recado meio importante que vai casar com o assunto que eu tenho para vocês na próxima semana, que é sobre a live. A live nossa vai ser de uns filmes, uma análise de alguns filmes que são sobre dramas familiares, junto com a psicóloga, que eu gosto muito, que é a Marina, tá? Não é a minha psicóloga, lógico, é uma psicóloga que eu tenho muita afinidade, por isso que eu gosto de gravar com ela. Precisa ter essa afinidade pra gente poder conversar e trocar figurinhas e tudo mais, tá? Nós selecionamos alguns filmes que eu vou até postar para vocês poderem assistir durante a semana e depois, durante a live, até poder comentar o que acharam e tudo mais. Eu gosto bastante de falar sobre esses assuntos, porque eu acho legal, e não é só, lá vem a pessoa que fala sobre divórcios, mas eu acho que até para as pessoas casadas identificarem, porque falam muito sobre filhos, falam muito sobre casamentos, e não só sobre divórcios, tá? Falam sobre relacionamentos, tá? Então, tem uns pontinhos que eu quero falar sobre coisas que aconteceram nessa semana para mim. Foi uma semana muito corrida para mim, como vocês sabem, uma semana de muito trabalho, mas nessa semana de trabalho eu pude pensar algumas coisas em comum que aconteceram, tá? Então eu vou falar para vocês e eu gostaria que vocês analisassem. Então vamos lá. Gente, nos divórcios e até nos relacionamentos, a gente sempre fala assim dos casais, né? As pessoas casam, desejam aquela pessoa, namoram, se apaixonam e tudo mais, e o que acontece? Depois chega um dia, eu sempre falo que uma pessoa noticia a outra que o relacionamento acabou. Eu não acho que as pessoas em comum acordo chegam e olham uma para a outra e falam assim, então, né, vamos divorciar, e a outra chega e concorda. Pode até ser consensual, a outra pessoa chega e, ok. Eu acho difícil a outra pessoa chegar, tava para te falar isso? Hoje mesmo eu estava pensando nisso. A outra pessoa pode até chegar e concordar, nossa, é verdade. Mas a outra pessoa é sempre noticiada e parte de um. Concordam comigo? Depois comentem isso. Sempre parte de um, tá? Então é o seguinte, acontece isso aí. Então, dentro desse panorama todo, que é o divórcio, que, ok, é consensual às vezes, né? Às vezes gera todo um litígio, né, nessa história. Então, nesse litígio, às vezes o litígio é por conta de bens, patrimônio, às vezes o litígio é por conta de quem vai ficar com a criança, às vezes o litígio é por conta quanto que eu vou pagar de pensão alimentícia. Então, tem muita coisa envolvida aí. Às vezes a criança é um objeto que é envolvido de uma forma, no meu ponto de vista, muito chato, gente, tá? E muito cruel. A criança, onde ela está sendo questionada aqui? A criança, tudo bem, ok. Ela não tem que ser questionada, o que você acha da gente divorciar? Não tem que ser questionada. Mas, assim, a criança, ela também é uma vítima. A criança, por ela, o sentimento dela é que os pais ficassem juntos. A ideia dela, dentro dela, ela queria o tempo todo que os pais estivessem juntos. Então, assim, este é o desejo dela. Então, para ela ouvir o pai falando mal da mãe, a mãe ouvir falar mal do pai, é muito dolorido. Por mais que vocês enxerguem, nossa, não, Vanessa, você não sabe como é que meu filho é. Meu filho encara isso com uma certa naturalidade, ele é super bem resolvido, não. Isso aí vai trazer uma coisa, estragos mentais mais tarde. Então, assim, aceite que você que está fazendo isso, que você está derramando suas mágoas, seus traumas para o seu filho, você também está precisando de um apoio psicológico.
tá? Então, não tem problema nenhum, gente, eu faço tratamento psicológico, assim, apoio psicológico há anos. Por quê? Porque eu lido com problemas de família, eu recebo clientes de família há anos. Então, assim, o cliente que chega lá para mim, não é um cliente que chega lá com documentos bonitinhos. Oi, Vanessa, tudo bem? Vamos tomar um café? Não, são clientes que chegam com problemas sérios, com problemas, com desgraças familiares. Então, eu tenho, vem com uma temperatura assim, que não é legal. Então, eu tenho que estar com um grau psicológico bom para poder atender essa pessoa. Eu tenho que ter um respaldo psicológico para poder atender essa pessoa. E eu não sou psicóloga e também não fiz essa faculdade. Então, assim, não é que, nossa, a advogada também é psicóloga. Eu não concordo, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu tenho que ter aquele respaldo, eu tenho que ter o meu psicólogo para poder conseguir atender aquele cliente com respaldo. E por isso que eu sempre indico para os clientes também fazê-lo, tá? Aquela criança também precisa, porque está passando por um trauma de uma separação, mas aquela criança não precisa ouvir seus pais se degladiando na frente deles, certo? Isso não faz bem. Você ama seu filho? Não fale mal do teu ex-marido. Você ama teu filho? Não fala mal da tua ex-mulher. Pra que isso, gente? Sejamos adultos. Quem é a criança ali? Teu filho, criança e adolescente, certo? Então, assim, olha, nossa, ele atrasou 10 minutos para vir buscar, eu não vou mais deixar ele vir buscar. Por quê? Porque ele tem direito de conviver com o pai. Você vai deixar. Isso aí pode configurar uma alienação parental. Então, assim, nem sempre os meus clientes ouvem o que querem ouvir, mas eu sempre observo o melhor para a criança e adolescente. Então, e eu sempre acho que o direito é multidisciplinar e eu confio muito no trabalho do psicólogo, de um bom psicólogo, sempre oriento a fazê-lo, tá? Então, por isso que eu acho que tem alguns filmes que eles dão esses estalos assim, que às vezes a gente se identifica. Você olha e fala, poxa, olha que papelão que a mulher fez. Cara, olha isso, que ridículo que ela fez. E às vezes a gente se pega fazendo algumas coisas assim, até casada, tá? Não tô falando só de caso de divorciada, porque quem nunca? Casada chega às vezes pro filho e... teu pai, viu? Isso aí é a cara da tua mãe. Olha, tá fazendo igual... É teu filho, viu? Teu filho tá fazendo isso aí. Não faz isso. Isso é errado, gente. Não é legal fazer. Então, são certas coisas que vamos deixar as crianças preservadas dos nossos conflitos, tá? Então, esse é meu recadinho da titia para um sábado à noite, tá? Então, assim, foi a leitura que eu fiz da semana. Deixa eu ver até meus anotados se tem mais alguma coisa, assim. Bom, é isso. Tá bom, gente? Que é um direito fundamental das crianças, tá até previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, direito a ter paz. E nós somos pais, nós amamos nossos filhos, claro que nós fazemos isso sem ter a intenção, mas agora que nós estamos raciocinando, né, sabemos, abrindo a nossa cabeça, a gente tem a certeza de fazer o melhor, tá bom? Eu vou colocar depois os filmes escolhidos, são tantos, eu e a Marina, a gente tá louquinha para poder escolher, tá? Então, um beijo para todas.